Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Escuta Estuda. Depois de 3 meses praticamente sem conteúdo, voltamos aqui para darmos continuidade à nossa missão de terminarmos a análise da formação econômica do Brasil, livro extremamente importante para entendermos a economia brasileira, não só a economia, também a sociedade, a política e diversos outros setores da nossa vida social como país. Tratamos no último encontro sobre a formação econômica do Brasil de pontos importantíssimos da aliança entre holandeses e portugueses que levaram Portugal a ser uma referência, um poder emergente e quase hegemônico, se não fosse a Espanha, dentro da Europa. E ali foi se desenvolvendo uma das coroas mais poderosas, rica e parecia próspera de toda a Europa, os portugueses. Mas os portugueses, em 1580, mais precisamente 1578, eles ficaram órfãos ali do Dom Sebastião, do tio dele assumiu, se não me engano, Dom Henrique, mas já era idoso, ficou apenas 2 anos quando faleceu, e Dom Felipe II da Espanha reivindicou o trono de Portugal. Ao contrário da Revolução de Avis, lá atrás, em 1385, Portugal não quis enfrentar os espanhóis. E desta vez, a elite portuguesa doou o controle político de seu país aos monarcas, ao monarca espanhol, que já dominava grande parte da Europa. E ali começa o declínio real de Portugal, da coroa portuguesa, né? Quando Portugal vai voltar, vai ser apenas em 1640, mas para isso, para organizar seu exército e expulsar os espanhóis de dentro de Portugal, terá que contrair uma dívida caríssima da Inglaterra. Mas o livro não fala exatamente deste ponto, né? São outras interpretações. Nós vamos aqui no capítulo 4, que parte deste ponto, o ponto da União Ibérica, que é a desarticulação do sistema. O próprio título é a desarticulação do sistema. E ele diz já no começo: o quadro político-econômico dentro do qual nasceu e progrediu de forma surpreendente a empresa agrícola em que assentou a colonização do Brasil foi profundamente modificado pela absorção de Portugal na Espanha. A guerra que contra este último país promoveu a Holanda, durante esse período repercutiu profundamente na colônia portuguesa da América, né? Abre um parênteses aqui, ele está falando da invasão holandesa no Nordeste brasileiro, primeiro na Bahia, depois em Pernambuco. Depois temos lá Maurício de Nassau, etc., né? Mas vamos continuar aqui a leitura. No começo do século XVI, 17. No século XVII, os holandeses controlavam praticamente todo o comércio dos países europeus realizado por mar. Distribuir o açúcar pela Europa sem a cooperação dos comerciantes holandeses evidentemente era impraticável. Ou seja, Portugal, que estava sob domínio da Espanha, perdeu esse privilégio, porque passou a ser um estado da Espanha e não um país independente. Né? Claro que teve outras consequências que aqui não fala, né? O incipiente sistema bancário português, que na verdade era um dos primeiros, né? E que ajudaram a financiar, junto com os banqueiros holandeses, a financiar as grandes navegações, foi totalmente desarticulado pela Espanha. A grande frota portuguesa que estava espalhada pelo mundo foi também desarticulada pela Espanha. A Espanha tentou usar numa invasão da Inglaterra, né? A grande invasão lá, a grande armada que, segundo conta a mitologia, né, o rei da Espanha tinha falado que nem Deus
teria capacidade de enfrentar a grande armada da Espanha, que era feita com boa parte dos navios portugueses. E aí foi avariado no mar por falta de planejamento. Mas seguimos aqui. Um outro trecho vai dizer: as consequências da ruptura do sistema cooperativo anterior serão, entretanto, muito mais duradouras que a ocupação militar. Ocupação militar no Nordeste brasileiro. Durante sua permanência no Brasil, os holandeses adquiriram o conhecimento de todos os aspectos técnicos e organizacionais da indústria açucareira. Esses conhecimentos vão constituir a base para a implantação do desenvolvimento da indústria concorrente de grande escala na região do Caribe. Isto é o que? Os holandeses, até então, antes da União Ibérica, eles ajudavam com o financiamento e parte do planejamento, e os portugueses com a própria indústria do açúcar e levando o açúcar para a Europa. Essa união praticamente tinha transformado Portugal num poder gigantesco ali. Mas no momento em que Portugal é absorvido pela Espanha, os holandeses perdem, né, esse vínculo com a produção do açúcar. Eles apenas financiavam. Agora eles montam uma armada, entram no Brasil e de lá começam a produzir. Todo o ciclo, então, da produção, do financiamento, produção e distribuição passa, então, às mãos dos holandeses. Deixa de ter os portugueses no meio do caminho. E é claro, quando os portugueses se libertarem dos espanhóis, os holandeses não precisam mais deles. Não precisam, porque agora as técnicas de produção do açúcar já estão na mão dos holandeses. E é claro, os holandeses vão levar ali para o Caribe. E aí, o nosso autor, ele vai falar das colônias de povoamento no hemisfério norte, que vai sofrer influência dessa transmutação das atividades da indústria açucareira do Brasil para o Caribe. E aí, claro, vai ajudar na colônia de povoamento do hemisfério norte, né? Tudo está interligado, tudo tem uma forma de mudanças geopolíticas, né, no contexto geral. E aí que ele vai, já no capítulo 5, que está intitulado de As colônias de povoamento do hemisfério norte. E neste capítulo, ele vai nos contar não apenas a história da América do Norte, mas como as coisas estão interligadas, né? Ele vai mostrar como que o fato de os holandeses, depois de terem se fixado por um bom tempo ali em Pernambuco, Maurício Nassau, mais ou menos, ali 1630 a 1654, eles se estabeleceram ali, eles aprenderam a prática de beneficiamento do açúcar. Então, eles, antes dos portugueses perderem a sua independência para os espanhóis, antes disso, os holandeses, eles apenas financiavam e ajudavam na distribuição. Agora, eles passaram a financiar, a produzir e fazer a distribuição. E ali vai começar, claro, os conflitos para que o Portugal volte a controlar aquelas áreas. Já tinha rompido, então, a aliança entre holandeses e portugueses, e na segunda independência de Portugal, independência da Espanha, os holandeses já não tinham mais interesse de refazer aquela aliança das atividades econômicas. Não tinha mais esse interesse, né? Porque eles já sabiam fazer todo o processo. E ali, eles até tentam resistir dentro do Nordeste brasileiro, mas não conseguem. E ali, eles vão para o Caribe. Vão ali para aquelas ilhas do Caribe, ali Cuba, São Domingos, o Haiti, estão no mesmo lugar, né? Mas Porto Rico, a América Central também, né, continental, eles vão todos para aquele lugar que eram colônias da Inglaterra e da França. E antes desse movimento
Acontece que essas colônias ali no Caribe estavam ocupadas por migrantes europeus, não mão de obra escrava, não mão de obra escrava, e sim por migrantes europeus. Ali mais ou menos antes do século 17, de 1600, concomitantemente com a chegada dos imigrantes que vieram povoar o Brasil ali, né, a explorar grande parte, fazer as vilas de São Vicente, 1530 até 1600, concomitantemente também os europeus foram para essas áreas. Só que como eram ilhas e eram territórios pequenos, não havia interesse econômico. Estava se desenvolvendo a aliança de Portugal com a Holanda, ali de 1500 até 1600, e os migrantes europeus que fugiam das guerras, da peste, de doenças, das condições miseráveis que aconteciam na Europa naquele momento, eles foram para o Caribe. Lá no Caribe, eles desenvolveram o sistema de povoamento, pequena propriedade, mão de obra livre, atividades, tinham até um certo esquema de que o trabalhador que vinha da Europa, sem terras, ele ficava trabalhando para certos donos de terras que já estavam estabelecidos antes, durante 5, 7, 8 anos, durante tantos anos, e a partir dali ele conseguia ter direitos a ter outras terras ao lado. Era um tipo de esquema que permitia a expansão territorial e ao mesmo tempo o trabalho livre. E é claro, isso vai dar muito certo lá nos Estados Unidos, mas na América Central não dá porque as terras são pequenas, não havia nenhuma atividade ali necessária e a expansão era pequena, não tinha terra para todos os migrantes europeus que estavam lá. Só que no momento em que se tem a União Ibérica, Portugal perde a sua independência, passa a ser controlado pela Espanha, e a Holanda perde essa aliança com Portugal e passa a também controlar todo o ciclo do açúcar, desde o planejamento, financiamento, beneficiamento e distribuição, e tem dificuldades de continuar produzindo no Nordeste brasileiro, eles vão produzir na América Central. E lá na América Central eles vão levar todo o aparato que era de mão de obra escrava, moinhos, etc, etc. Vão comprar as terras dos descendentes de imigrantes europeus que estavam lá, e esses descendentes de imigrantes europeus vão ser impelidos a saírem ali daquelas ilhas e irem para a América do Norte. Vão para os Estados Unidos, mais precisamente o Nordeste dos Estados Unidos, porque o Sul também estava tendo a produção de açúcar, algodão e diversas outras monoculturas baseadas no trabalho escravo. E aí que é a grande questão, né? Olha só, a parte ali do Caribe tinha iniciado com colônia de povoamento, né? Como a gente sabe, quando se tem a colônia de povoamento, você cria um sentimento com a terra e um desenvolvimento, pelo menos foi assim nos Estados Unidos, foi assim em outros países, né? Não foi também regra, né? Porque se pegar a Austrália não era colônia de povoamento, era uma colônia penal, mas transformou-se num país desenvolvido depois, posteriormente. Mas já foi um país extremamente miserável, assim como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul também foi um país extremamente miserável, e em termos de 60, 70 anos, teve uma mudança drástica. Se você pegar 1960, digredindo aqui um pouco do assunto do livro, 1960, a Coreia do Sul era tão miserável quanto o Brasil. E 1960 aplicou ali a ideia da plataforma de exportação e o Brasil substituição de importação. E aí, obviamente, a gente sabe o que aconteceu. Só que, claro, não é tão simples assim.
né, teve também a doação de dinheiro dos Estados Unidos para a Coreia do Sul. Uma vez que a Coreia do Sul estava ali à frente da Coreia do Norte, em termos capitalistas, os Estados Unidos tinham o interesse do desenvolvimento da Coreia do Sul. Ainda mais uma população não muito grande que pudesse ameaçar o poderio dos Estados Unidos. Já no caso da América do Sul, os Estados Unidos nunca financiou e nunca vai financiar, porque um desenvolvimento de um Brasil potência mundial, uma potência, praticamente vai anular a influência americana e não é o interesse dos Estados Unidos. Muito pelo contrário, é o interesse de não permitir, de sabotar o desenvolvimento brasileiro. Mas vamos voltar aqui a Celso Furtado, que está falando aqui. Então, os colonos que estavam ali nas colônias francesas passam aí para a América do Norte e a colônia francesa passa a receber escravos e ter as terras cada vez compradas por grandes propriedades, fazendo trabalho escravo. A gente já sabe aonde isso vai dar, né? E aí vai dar no Haiti, vai dar no Brasil, no caso do nosso desenvolvimento. Olha só o que diz aqui. A colônia de povoamento que se inicia na América no século XVI, XVII, né, constitui, portanto, seja uma operação com objetivos políticos, seja uma forma de exploração da mão de obra europeia, que um conjunto de circunstâncias tornara relativamente barato nas Ilhas Britânicas. Ao contrário do que ocorrera com a Espanha e Portugal, que se viram afligidos por uma permanente escassez de mão de obra quando iniciaram a ocupação da América, a Inglaterra do século XVII apresenta um considerável excedente de população, graças a profundas modificações que sua agricultura iniciadas no século anterior. Ou seja, também, além da migração que saiu ali do Caribe, que era ingleses, boa parte também holandeses, etc., mas principalmente ingleses, que foram para os Estados Unidos, tinha também a corrente que saíram da própria Inglaterra e foram para os Estados Unidos, aumentando cada vez mais a população para as suas colônias de povoamento, um tipo de esquema que cada migrante novo que chegava, ele, claro, não tinha dinheiro, não tinha bens, não tinha nada, só tinha a própria família. Trazia ali no navio, né, a mulher, as crianças e mais nada, porque suas economias lá na Inglaterra já tinham se exaurido no pagamento dessa viagem. Ele era perseguido, às vezes, por questões religiosas, e aí ele teve que ir para a Nova Inglaterra, América do Norte. E muitas vezes, ao chegar lá, ele tinha que trabalhar duro na fazenda de alguém, só que não na condição de escravo, e sim na condição de homem livre, que se ele trabalhasse ali por 5, 6 anos, ganharia terras ao lado. Ou seja, era um esquema extremamente expansionista a nível individual e que ajudou aos Estados Unidos a se sedimentar naquelas terras, né, e através do trabalho livre. Isso a parte nordeste dos Estados Unidos. Olha só o que diz aqui também, aqui no capítulo, aqui na posição 440 no Kindle, na página 39. A pessoa interessada assinava um contrato na Inglaterra pela qual se comprometia a trabalhar para outra por um prazo de 5 a 7 anos, recebendo em compensação o pagamento da passagem, a manutenção e, no final do contrato, um pedaço de terra ou uma indenização em dinheiro. Tudo indica que essa gente recebia um tratamento igual ou pior ao dado aos escravos africanos. Porém, passados 5, 6 anos, ele tinha direito a ser dono de terras. Não era também, podia até, segundo aqui as descrições do Celso Furtado, o tratamento ali que se dava
aos escravos africanos nos Estados Unidos era o tratamento de propriedade. Mas diferente do Brasil, mais à frente ele vai fazer essa comparação. Né? Na questão do escravo nos Estados Unidos, os norte-americanos tratavam, né, da saúde dos escravos, mas não porque eram bons, eles tinham a questão de querer ajudar aquelas pessoas, eles não viam como pessoas, viam como propriedade, mas zelavam, entre aspas, pela sua propriedade. Enquanto no Brasil não havia menor cuidado com as pessoas, com as propriedades. Infelizmente era assim que se pensava naqueles tempos ali sobre a escravidão. Não era esse tipo de tratamento de cuidado com a propriedade que se destinava aos colonos de povoamento, os colonos europeus que trabalhavam por uma indenização ou por terras que ele receberia 5 ou 7 anos depois. Não era esse, mas se o indivíduo resistisse a esse inferno de tratamento, esse trabalho exaustivo que se tinha durante 5 a 7 anos naquela fazenda, ele, por ser um homem livre, ele tinha direito a uma indenização ou terras ao lado, terras devolutas, terras que não tinham nenhum dono, ele poderia ter e ele receber também imigrantes que viam, e assim se expandia um território, né? Assim que se fazia, as Antilhas também. E aí, claro, no capítulo 6, o Celso Furtado, ele vai também colocar tudo que eu já disse aqui, né? As consequências da penetração do açúcar nas Antilhas, né? Tudo que a gente discutiu, né, que vai empurrar a antiga colonização de povoamento nas Antilhas para a América do Norte, engrossando a população de lá. Vai acontecer isso aí, vai retroceder socialmente os índices das Antilhas. Olha só o que diz aqui na página 46. A penetração do açúcar nas Antilhas caribenhas expeliu uma parte substancial da população branca nelas estabelecida, boa parte da qual se instalou-se nas colônias do norte, ou seja, no nordeste dos Estados Unidos. E ali vai se dar essa etapa de desenvolvimento. Diz aqui na página 49, nesta terceira etapa, né, ou seja, já expulso, né, impelidos a se mudarem das Antilhas para a América do Norte ou voltar para a Europa em outros movimentos, impelidos por isso, acontece que vai se mudar uma nova etapa agora na economia do Caribe, da América Central. Diz aqui, Celso Furtado, na página 49, nessa terceira etapa surgia uma economia similar à da Europa contemporânea, isto é, dirigida de dentro para fora, produzindo principalmente para o mercado interno, sem uma separação fundamental entre as atividades produtivas destinadas à exploração e aquelas ligadas ao mercado interno. Eles não estão falando do Caribe aqui não, já está falando da América do Norte. Né? Quando chegam esse contingente que sai do Caribe e chegam lá nas colônias do norte dos Estados Unidos. A primeira etapa é basicamente a exploração da mão de obra pré-existente, né, através desse sistema que o migrante chega da Europa ou do Caribe e aí ele tem que trabalhar de 5 a 7 anos e depois vai se desenvolvendo uma economia interna. Todos os imigrantes trabalham nas terras de 5 a 7 anos para terem novas terras. E é claro, vai se formar uma economia interna, né? Claro, voltada também para a comunidade. Enfim, vamos terminar aqui, né? 24 minutos para não nos estendermos mais, mas o interessante é que se dá esse encerramento então dessa etapa, né? O Portugal volta a ser independente ali em
1640, né, 1580 a 1640, Portugal, praticamente uma geração inteira, nasceu sob o jugo do domínio espanhol, e todas as potencialidades que Portugal tinha nas mãos, né, e que fez Portugal ser pioneiro nas navegações, ser um país riquíssimo, mas que não tinha um exército capaz de ter dado-lhe a capacidade de enfrentar a Espanha. Poderia até enfrentar a Espanha, mas talvez não teve aquela vontade, e acabou sendo praticamente derretido todo esse poder nas mãos da Espanha. E quando se tornou independente novamente, Portugal já tinha se transformado num país extremamente frágil, pois a sua independência foi à custa de uma ligação e uma subordinação econômica à Inglaterra, em oposição, tentando se proteger da Espanha. Essa política exterior de Portugal de ter um poder que se contraponha às ameaças da Espanha vai ser a tônica geral de sua política até 1980, quando entra para a OTAN, né? Sendo que Portugal, até 1947, se não me engano, 1947, a Espanha, quer dizer, Portugal foi um dos pioneiros a entrar para a OTAN, né, no momento que a OTAN ela é constituída, não porque tinha medo da União Soviética, né, porque a OTAN foi construída para se opor à União Soviética. Talvez os Estados Unidos, ao liderar esse processo de construir a OTAN, depois de ter vencido os nazistas, etc., tinha medo de que a União Soviética pudesse iniciar uma nova ofensiva e dominar o resto da Europa. Então fizeram a OTAN, né? Claro, todos os países que entraram, não entraram simplesmente porque tinham o medo da União Soviética. Portugal entrou não pelo medo da União Soviética, mas sim pelo medo da Espanha. Né? Ou seja, de 1640 até 1947, Portugal vai ter uma política sempre para conter a Espanha, mas essa política passa também a abrir mão de certas potencialidades para um outro poder que teria a oposição, que pudesse frear qualquer tipo de domínio da Espanha a Portugal. Enfim, é isso que nós temos para hoje. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Logo, logo estaremos reiniciando a nossa constância, reiniciando a nossa constância para lançar aqui conhecimento, muito conhecimento. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Se inscrevam no nosso canal e até a próxima parte da Formação Econômica do Brasil de Celso Furtado.